Você já se perguntou de onde surge a realidade? O que existe no espaço aparentemente vazio entre as partículas subatômicas? A resposta pode estar no vácuo quântico, um conceito revolucionário que desafia nossa compreensão da realidade e nos abre portas para um universo de possibilidades infinitas. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante que explora a natureza fundamental da existência e desvenda os segredos da fonte de toda a energia e potencialidade. Para compreendermos o vácuo quântico, precisamos mergulhar nas profundezas da física quântica, um ramo da ciência que estuda o comportamento da matéria e da energia em escalas atômicas e subatômicas. Diferentemente da física clássica, que descreve o mundo em termos de partículas bem definidas e trajetórias previsíveis, a física quântica revela um universo onde a incerteza, a probabilidade e a interconexão são as regras do jogo. A história do vácuo quântico remonta ao início do século XX, quando os físicos começaram a perceber que o espaço aparentemente vazio não era tão vazio assim. Experimentos demonstraram que mesmo no vácuo absoluto, onde toda a matéria e a radiação foram removidas, ainda existiam flutuações de energia e partículas virtuais que surgiam e desapareciam em um piscar de olhos. Uma das figuras-chave no desenvolvimento da teoria do vácuo quântico foi Paul Dirac, um físico teórico britânico que propôs a existência de um mar de partículas de energia negativa preenchendo todo o espaço. Embora essa ideia inicial tenha sido posteriormente refinada, ela abriu caminho para a compreensão de que o vácuo não é um estado passivo de ausência, mas sim um estado dinâmico e vibrante de potencialidade. Outro marco importante foi a formulação da eletrodinâmica quântica QED, uma teoria que descreve a interação entre a luz e a matéria em termos de partículas chamadas fótons. A QED revelou que mesmo no vácuo, os fótons virtuais podem surgir e interagir com partículas carregadas, como os elétrons, afetando suas propriedades e comportamento. Ao longo das décadas, a teoria do vácuo quântico continuou a se desenvolver, incorporando novas descobertas e insights da física de partículas, da cosmologia e da teoria das cordas. Hoje, o vácuo quântico é visto como um campo fundamental que permeia todo o espaço e tempo, influenciando a estrutura do universo e a natureza da realidade. Mas o que exatamente é o vácuo quântico? Como podemos conceber algo que é ao mesmo tempo vazio e cheio de energia? Para responder a essas perguntas, precisamos abandonar nossas intuições clássicas e abraçar a natureza paradoxal do mundo quântico. Imagine o vácuo quântico como um oceano infinito de potencialidade, onde ondas de energia e partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente. Essas flutuações quânticas são inerentes ao vácuo, e não podem ser eliminadas, mesmo em condições ideais de isolamento. As partículas virtuais são partículas que existem por um período de tempo extremamente curto, tão curto que não podem ser detectadas diretamente. Elas surgem do vácuo como resultado do princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece que existe um limite fundamental para a precisão com que podemos conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. O princípio da incerteza permite que as partículas virtuais tomem emprestado a energia do vácuo por um curto período de tempo, desde que a devolvam rapidamente. Essas partículas virtuais podem ser de qualquer tipo, incluindo elétrons, pósitrons, fótons, e até mesmo partículas mais exóticas, como quarks e gluons. Apesar de sua natureza efêmera, as partículas virtuais têm efeitos reais e mensuráveis. Por exemplo, elas contribuem para a energia do vácuo, que é conhecida como energia do ponto zero. A energia do ponto zero é uma forma de energia que está presente mesmo no vácuo absoluto, e sua existência foi confirmada por experimentos como o efeito Casimir, que demonstra que duas placas metálicas colocadas muito próximas uma da outra são atraídas uma pela outra devido à pressão das partículas virtuais no vácuo. Outro efeito importante das partículas virtuais é a polarização do vácuo. Quando uma partícula carregada, como um elétron, é colocada no vácuo, as partículas virtuais ao seu redor são atraídas ou repelidas, dependendo de sua carga. Isso cria uma nuvem de partículas virtuais polarizadas que efetivamente blindam a carga do elétron, reduzindo sua força efetiva. Além de suas manifestações diretas, o vácuo quântico também desempenha um papel crucial em muitos fenômenos físicos importantes, como a emissão espontânea de luz por átomos, a criação de partículas em aceleradores de partículas, e a inflação cósmica,
um período de expansão exponencial do universo primordial. A emissão espontânea de luz ocorre quando um átomo em um estado excitado, ou seja, com energia extra, retorna ao seu estado fundamental, emitindo um fóton. Embora a física clássica não possa explicar por que os átomos emitem luz espontaneamente, a física quântica revela que esse processo é desencadeado pelas flutuações do vácuo. Os fótons virtuais no vácuo interagem com o átomo excitado, induzindo-o a decair e emitir um fóton real. Em aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons LHC do CERN, os cientistas colidem partículas em velocidades próximas à da luz, para criar novas partículas e sondar a estrutura fundamental da matéria. A criação de partículas em aceleradores de partículas é um exemplo direto da conversão de energia em massa, de acordo com a famosa equação de Einstein, E igual a mc². No entanto, a energia necessária para criar essas partículas vem do vácuo quântico. As flutuações do vácuo fornecem a energia necessária para que as partículas virtuais se tornem reais e manifestem-se como novas partículas detectáveis. A inflação cósmica é uma teoria que propõe que o universo passou por um período de expansão extremamente rápida logo após o Big Bang. A inflação cósmica é considerada a principal explicação para a homogeneidade e a isotropia do universo observável, bem como para a origem das estruturas cósmicas, como galáxias e aglomerados de galáxias. Acredita-se que a inflação cósmica tenha sido impulsionada pela energia do vácuo, que era muito maior no universo primordial do que é hoje. As flutuações quânticas do vácuo durante a inflação foram ampliadas e esticadas em escalas cósmicas, dando origem às sementes das estruturas que vemos hoje. Mas o vácuo quântico é apenas um conceito abstrato da física teórica, ou tem implicações práticas para a nossa vida cotidiana? A resposta é que o vácuo quântico pode ter um impacto profundo em nossa compreensão da realidade e em nosso potencial para criar novas tecnologias e transformar o mundo ao nosso redor. Uma das áreas onde o vácuo quântico pode ter um impacto significativo é na energia. Como vimos, o vácuo quântico contém uma quantidade enorme de energia, conhecida como energia do ponto zero. Se pudéssemos aproveitar essa energia de forma eficiente, poderíamos resolver muitos dos problemas energéticos do mundo e criar uma fonte de energia limpa e inesgotável. Existem várias abordagens teóricas para extrair energia do vácuo, mas nenhuma delas foi demonstrada experimentalmente até o momento. Uma das abordagens mais promissoras é o uso do efeito Casimir. Como mencionado anteriormente, o efeito Casimir demonstra que duas placas metálicas colocadas muito próximas uma da outra são atraídas uma pela outra devido à pressão das partículas virtuais no vácuo. Se pudéssemos modular a pressão do vácuo entre as placas, poderíamos gerar uma força que poderia ser usada para realizar trabalho. Outra abordagem para extrair energia do vácuo é o uso de dispositivos quânticos, como os qubits, que são os bits de informação quântica usados em computadores quânticos. Os qubits podem existir em uma superposição de estados, o que significa que eles podem representar 0 e 1 simultaneamente. Essa propriedade pode ser usada para realizar cálculos que são impossíveis para os computadores clássicos. Além disso, os qubits podem interagir com o vácuo quântico de maneiras que podem permitir a extração de energia. Além da energia, o vácuo quântico também pode ter aplicações em outras áreas, como a comunicação, a computação e a medicina. Por exemplo, o vácuo quântico pode ser usado para transmitir informações de forma segura e inviolável, usando técnicas de criptografia quântica. A criptografia quântica explora as leis da física quântica para garantir que qualquer tentativa de interceptar ou copiar uma mensagem seja detectada imediatamente. O vácuo quântico também pode ser usado para criar novos tipos de sensores e detectores que são mais sensíveis e precisos do que os dispositivos existentes. Esses sensores podem ser usados para detectar campos gravitacionais fracos, medir distâncias com precisão extrema e até mesmo detectar a presença de matéria escura, uma forma misteriosa de matéria que não interage com a luz. Na medicina, o vácuo quântico pode ser usado para desenvolver novas terapias e diagnósticos. Por exemplo, a terapia fotodinâmica, que usa a luz para destruir células cancerosas, pode ser aprimorada usando as propriedades do vácuo quântico.
Além disso, o vácuo quântico pode ser usado para criar novas técnicas de imagem que permitem visualizar o interior do corpo humano com maior clareza e detalhe. Mas além de suas aplicações práticas, o vácuo quântico também tem um profundo significado filosófico e espiritual. Ele nos desafia a repensar nossa compreensão da realidade e a questionar nossas crenças sobre a natureza da existência. Em muitas tradições espirituais, o vácuo é visto como a fonte de toda a criação, o vazio primordial de onde tudo surge. No taoísmo, o Tao é descrito como o vazio sem forma, que é a fonte de todos os seres. No budismo, o conceito de sunyata, ou vacuidade, refere-se à ausência de existência inerente em todos os fenômenos. O vácuo quântico pode ser visto como uma manifestação científica desses conceitos espirituais. Ele nos mostra que o vazio não é um estado de ausência, mas sim um estado de potencialidade infinita. Ele nos revela que a realidade não é algo fixo e determinado, mas sim algo fluido e dinâmico, que está constantemente surgindo e desaparecendo. O vácuo quântico também nos lembra que estamos todos interconectados. As partículas virtuais no vácuo interagem com todas as partículas no universo, criando uma rede complexa de relações. Essa interconexão sugere que somos todos parte de um todo maior, que estamos todos ligados uns aos outros e ao universo como um todo. Em última análise, o vácuo quântico nos convida a transcender nossas limitações e a abraçar o mistério da existência. Ele nos desafia a abandonar nossas certezas e a nos abrir para novas possibilidades. Ele nos mostra que a realidade é muito mais estranha e maravilhosa do que jamais poderíamos imaginar. E agora, chegamos ao final desta exploração fascinante do vácuo quântico. Espero que você tenha gostado desta jornada comigo e que tenha aprendido algo novo sobre a natureza da realidade. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre espiritualidade, ciência e mistério. E agora eu gostaria de saber o que você pensa sobre o vácuo quântico. Você acredita que ele tem o potencial de transformar o mundo? Você acha que ele tem um significado espiritual? Deixe seus comentários abaixo e vamos começar uma conversa. Além disso, se você quiser aprender mais sobre o vácuo quântico e outros tópicos relacionados, confira os links na descrição do vídeo. Lá você encontrará livros, artigos e outros recursos que podem aprofundar seu conhecimento. E lembre-se, a jornada da descoberta nunca termina. Continue explorando, continue questionando e continue buscando a verdade. O universo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Obrigado por assistir e até a próxima!